Olá, pessoal! Mais uma aula de processo penal. Essa videoaula, então, é uma continuidade dos nossos temas introdutórios de processo penal. Lembrando que essa é uma disciplina de processo penal 1. Então, a gente vai a cada semana avançando nos temas introdutórios ao estudo do processo penal. Podem parecer um pouco teóricos demais, mas tenho certeza de que são absolutamente importantes para construir um pensamento crítico e um pensamento de um processo penal da forma como ele deve acontecer em conformidade com a Constituição Federal. Então, peço bastante atenção de vocês para essa aula, que é uma aula importante, apesar de, no começo, poder parecer um pouco complicado entender essa questão da natureza jurídica, mas então prestem bastante atenção, porque depois lá no final vai fazer sentido e a gente depois vai poder também conversar sobre a aula de hoje na nossa live de quinta-feira. Vamos lá então, o tema da aula de hoje é natureza jurídica do processo penal. Como quase tudo no direito, né, vocês estudam a natureza jurídica, tá? A natureza jurídica da prisão em flagrante, a natureza jurídica da prisão preventiva, a natureza jurídica do processo penal. Estudar a natureza jurídica de alguma coisa é importante. Vou dar só um exemplo, por exemplo, da prisão em flagrante, tá? A prisão em flagrante considero como tendo natureza jurídica pré-processual, que significa dizer a prisão em flagrante não serve ao processo, ela não tem natureza jurídica cautelar, processual, como a prisão preventiva. A prisão em flagrante tem uma natureza pré-processual, ela é anterior, ela serve para fazer parar, cessar o cometimento de um delito. É importante a gente entender a natureza jurídica, trata-se de uma prisão pré-processual, de uma medida pré-processual, porque a partir da natureza jurídica você entende o que aquela coisa é. Você entende o conceito ontológico da coisa, o que aquela coisa é. Quando a gente estuda a natureza jurídica do processo penal, pode parecer um pouco quase imperceptível para vocês essa importância, mas a importância de se estudar a natureza jurídica do processo penal é entender a relação entre os sujeitos. E os sujeitos aqui, falando especificamente sobre os 3 sujeitos que compõem aquela relação triangular, tá? E aí vocês vão ver no decorrer dessa aula que essa relação triangular, especificamente, que nós trabalhamos com ela até hoje, é uma herança do pensamento de Bilov, que é o primeiro autor da primeira teoria que nós vamos estudar aqui. Mas natureza jurídica do processo, então, é entender qual é o vínculo entre essas pessoas. Quais são essas 3 pessoas no processo? Juiz, aqui em cima, e partes. Juiz e partes. Qual é o vínculo entre esses sujeitos? É isso o que tenta explicar as teorias, o que tentam explicar as teorias da natureza jurídica do processo. E a gente tem 3 teorias. A primeira teoria concebe o processo penal como um processo como relação jurídica. Então, a primeira teoria concebe o processo penal como uma relação jurídica. Essa teoria foi pensada por um sujeito chamado Bilov, que se escreve B-U-L-O-W, Bilov. A segunda teoria concebe o processo penal como uma situação jurídica, foi pensada pelo Goldschmidt. E a terceira teoria concebe o processo penal como um procedimento em contraditório, do Elio Fazzolari, italiano. Vamos passar um pouquinho por cada uma dessas 3 teorias, lembrando que essas videoaulas são sempre curtas, no sentido de apenas trazer a discussão, trazer uma primeira aproximação de um tema processual a vocês. E aí, nos nossos próximos encontros, a gente aprofunda cada um desses temas. Então, primeira teoria, processo penal como relação jurídica, tá? Como eu disse para vocês, o autor dessa teoria é um sujeito chamado Bilov. Ele publicou um livro em 1868, então vejam como é uma teoria de muito tempo atrás, né? Esse livro, essa obra do Bilov, representou um marco muito importante para o processo penal, para o processo em geral, tá? Não só para o processo penal, lembrando que o Bilov é alguém que vinha da teoria geral do processo, né? Mas tem coisas a nos acrescentar, que existe uma herança importante da teoria do Bilov. Nesse livro, então, do Bilov,
o Bilov estabelece, talvez pela primeira vez, uma separação, um rompimento entre direito material e direito processual, e, consequentemente, uma independência das relações jurídicas, especialmente no campo processual, porque o processo era um apêndice do direito material. Então, nesse sentido, nós temos um sepultamento definitivo com a obra do Bilov de explicações privatistas em torno do processo. É claro que ainda restaram, né, explicações de processo civil para o processo penal, conforme aquilo que nós já trabalhamos nas últimas aulas, mas a obra do Bilov traz uma separação importante entre direito material e direito processual. Direito processual, em que se tem um Estado, um juiz, realizando, né, um poder jurisdicional que, para o processo penal, é o poder de punir alguém, essa relação é uma relação estatal. Não pode ser confundida com o direito material, é uma relação estatal. Então, essa concepção do Bilov muda radicalmente a forma como o processo é percebido. E aí ele passa a observar, a dimensionar que essa relação entre partes e juiz dá origem a essa relação processual, que é uma relação triangular de direitos e deveres recíprocos, direitos e obrigações processuais recíprocos. Comumente eu faço um desenho no quadro com essa relação do processo penal para o Bilov, fazendo essa relação triangular e setinhas entre todos esses três lados, setas iguais, homogêneas. Porque esses três sujeitos, juiz e partes, para o Bilov, segundo a teoria do processo como relação jurídica, teriam direitos e deveres recíprocos. Parece muito sedutora essa teoria, porque parece muito bom pensar a relação entre os sujeitos processuais como uma relação dependente de direitos e obrigações recíprocas. Todo mundo tem direitos, todo mundo tem obrigações recíprocas, homogêneas. Parece muito sedutora essa teoria. E vejam, teve um grande ganho com essa teoria, que foi, primeiro, pensar essa autonomia do direito processual, né, como um direito em que eu tenho um juiz que presta atividade jurisdicional em nome do Estado e duas partes, que no processo penal, de um lado, normalmente eu tenho o Estado, o Ministério Público, e do outro, o réu e a sua defesa. Então, foi importante a teoria do Bilov para nos dar esse panorama de uma relação triangular. 2, foi importante também porque trouxe o réu, quando coloca o réu nesse lado aqui dessa relação, em um dos lados da relação, com Bilov passa-se a conceber o réu como um sujeito de direitos. Um sujeito de direitos, e não um mero objeto da investigação. Isso foi muito importante também, foi um ganho da teoria do Bilov. Acontece que existe algo um pouco perigoso e equivocado nessa teoria em se pensar direitos e obrigações recíprocos para os três sujeitos, tá? Que esse pensamento passa a enxergar o processo penal através de uma certa estaticidade. Então, não dá ao processo penal a ideia de dinamismo, de jogo, de situação, depende da situação. E, principalmente, né, deixa de conceber o processo como uma atividade em que uma das partes tem mais deveres. E essa parte é a acusação. Então, fazendo um resumo da teoria do Bilov, para o Bilov, a partir de 1868, se pensa o processo penal, o direito processual de forma autônoma em relação ao direito material. Isso foi um grande ganho. Ele passa a perceber essa relação processual entre sujeitos como uma relação triangular em que se tem basicamente um juiz e partes e valendo tanto para o processo civil quanto para o processo penal esses três sujeitos possuidores de direitos e obrigações recíprocos. Isso até pode ser verdadeiro lá no processo civil. Mas no processo penal, essa dimensão de reciprocidade homogênea de direitos e deveres recíprocos entre os três sujeitos é equivocada. Porque, como vocês já sabem, e aqui a gente já inicia a segunda teoria, existe uma parte que tem mais deveres, que é a acusação. É a acusação que tem o dever de provar o que alega, de provar a sua acusação.
Então, a teoria do Bilov foi importante, foi para nos trazer essa dimensão triangular do processo e para trazer também o réu a categoria, né, de sujeito de direitos e não apenas mero objeto da investigação. Aí nós passamos para a segunda teoria. Então, com o desenvolvimento da história e das relações sociais e das críticas, né, às teorias que eram então haviam sido então pensadas, nós temos o James Goldschmidt, que pensa a partir da sua obra, que foi publicada em 1925, então vejam que já muitos anos depois do Bilov, ele escreve então, o livro dele se chama Teoria do Processo como Situação Jurídica. Então, a segunda teoria parte do pressuposto do Goldschmidt do processo penal como uma situação jurídica. O que seriam, então, as bases dessa teoria do processo como uma situação jurídica, tá? O Goldschmidt ele vai apontar as falhas da construção da teoria do Bilov. E as falhas residem justamente nisso que eu estou aqui propondo para vocês, que entender o processo penal a partir do complexo, do fenômeno complexo que ele é. Então, a grande falha apontada pelo Goldschmidt, a teoria anterior do Bilov, foi exatamente em apontar essa estaticidade da teoria do Bilov. O Goldschmidt vai negar a existência de direitos e obrigações recíprocos, homogêneos, tão bonitinhos assim. Ele vai demonstrar esse erro de uma visão estática e vai evidenciar que o processo ele é dinâmico, ele é pautado por um jogo de risco e incerteza. Então, a teoria do Goldschmidt, ela reside exatamente aqui, em pensar o processo, especificamente o processo penal, como uma situação. E aí eu gosto de dar um exemplo que é assim, para vocês enxergarem, né? Um cliente vem, eu faço uma reunião com um cliente que deseja me contratar, mas ainda não fechamos o contrato. Eu preciso expor para ele, ali na mesa, todas as situações que podem acontecer naquele processo, né? Eu não posso, na tentativa de fechar um contrato, apenas para fechar um contrato, garantir para ele que ele vai ter uma sentença favorável. Eu preciso expor os riscos, porque processo penal é risco. Eu preciso expor a ele que depende da situação. Depende se cair, o processo pode ter um deslinde, um desfecho se cair com o juiz da 9ª vara criminal ou o juiz da 2ª vara criminal. Eu conheço mais ou menos a forma de atuação de um juiz, se um juiz é super punitivista ou se não, esse juiz é garantista, como deve ser. Então, essas situações que impõem riscos, que impõem uma sucessão de atos no processo, que geram chances, cargas, expectativas, compõem o processo para Goldschmidt como uma situação jurídica. Ele não nega que existam os 3 sujeitos, tá? O que ele nega é que haja aquelas setinhas homogêneas para esses 3 lados, no sentido de que o processo penal vai ser sempre assim. Todos têm direitos e obrigações. Não é. Depende da situação. Para vocês terem ideia, eu tenho clientes que foram condenados pelo mesmíssimo crime, com penas com diferença de mais de 5 anos. Então, qual é a grande virada, né? Qual é a grande chave de leitura da teoria do Bilov? É entender que uma das partes tem mais obrigação do que a outra. Essa parte tem carga, tem ônus, que é a acusação. Quem acusa no processo penal tem que provar o que acusa. Eu não tenho inversão de ônus de prova no processo penal. Apesar de em alguns processos nós nos depararmos com isso. Mas é equivocado com a ideia de processo penal. No processo penal, quem acusa, prova. Quem acusa tem o dever de provar. Toda a carga de provar no processo penal está nas mãos do acusador. Se o Ministério Público acusa alguém de homicídio e a pessoa acusada de homicídio, o réu, alega legítima defesa, quem tem a obrigação de provar que o homicídio aconteceu, ou seja, aconteceu um fato típico ou jurídico culpável sem legítima defesa, é o Ministério Público. Agora, prestem atenção aqui. Se você é o réu desse processo e você alega legítima defesa, você vai querer provar a legítima defesa, certo?
Obrigado você não é. Mas você vai querer contratar o melhor advogado para provar essa legítima defesa. É aqui, então, nessa ideia de riscos, expectativas, chances, cargas, que reside a teoria do Goldschmidt, esse dinamismo do processo penal, ao contrário daquela visão estática do processo trazida pela teoria anterior do Bilov, que pensa essa relação como setinhas iguais para todos os lados a partir da ideia de direitos e obrigações recíprocos. No processo penal não é assim, tá? Espero que não esteja assim muito difícil de ser compreendido por vocês. Isso é muito importante. Tem muitas consequências práticas de se pensar na prática, tá? O modus operandi do processo penal. E espero que esteja fazendo sentido aí para vocês. Terceira teoria: processo penal como um procedimento em contraditório. O grande autor dessa teoria é o Elio Fazzolari, que é um italiano, que viveu de 1924 a 2010, então, como vocês podem ver, já é uma teoria um pouco mais recente. Processo como procedimento em contraditório. Essa teoria, gente, dá para considerar, sim, uma continuidade dos estudos do Goldschmidt. Então, para o Fazzolari, existe também, ainda que implicitamente no Fazzolari, a ideia de um processo penal dinâmico, que depende da situação, em que uma das partes tem mais carga, que é a acusação. Ainda que o Fazzolari não confesse, não assuma que deu continuidade aos estudos do Goldschmidt, tá? Mas é bastante notória a influência do Goldschmidt nos estudos do Fazzolari. No que reside, então, essa teoria, né, do processo como um procedimento em contraditório? Vejam, o grande mote, né, o fio condutor de um processo penal que garante a sua natureza jurídica para o Fazzolari é a questão do contraditório, direito ao contraditório. E o que é o contraditório? Né? É contradizer. O contraditório, esse contradizer que movimenta o processo penal e que é o fio condutor de um processo penal, esse contradizer tem duas dimensões, que são informação e reação. Informazione e reazione, né? Informação e reação. Direito à informação e reação, como possibilidade de igualdade de tratamento e oportunidades entre as partes. No sentido de que todos os atos do procedimento, do processo penal, devam estar atravessados pelo contraditório. Tudo que acontece no processo tem que ser dado informação às partes. Tudo. Por isso que quando a gente analisa um processo, tem 1.700 páginas um processo. Gente, dessas 1.700 páginas, a metade delas são desses despachos de mero expediente, de cite-se, intime-se, abra-se vista. O Ministério Público falou alguma coisa, juntou alguma coisa no processo, vai para o juiz. O que o juiz faz? Para dar a possibilidade contraditória, para dar um movimento ao processo, a dialética do processo. Abra-se vista a defesa para se manifestar. A defesa se manifesta de alguma coisa no processo, vai para o juiz abre-se vista ao Ministério Público para se manifestar. Esse é o movimento do processo, que para o Fazzolari é a grande mote, a grande chave de leitura do processo penal. E quando a gente pensa em informação e reação, o importante de vocês observarem é o seguinte: eu não tenho como exercer direito de defesa. Eu fico olhando aqui para baixo porque é onde eu me vejo. Eu esqueço que eu tenho que olhar aqui para a câmera, né? Mas enfim. Eu não tenho como exercer meu direito de defesa se eu não tenho informação de tudo, absolutamente tudo que acontece no processo. Eu preciso ter informação e ser intimada de tudo que acontece no processo, senão eu não consigo me manifestar, senão eu não consigo me defender, senão eu não consigo reagir. Então, a possibilidade de reação no processo está intimamente relacionada à possibilidade de informação, ao direito à informação. Elas são faces da mesma moeda. Então, dá para a gente dizer que o contraditório e a ampla defesa são faces da mesma moeda. Informação e reação, contraditório e ampla defesa. A essência do processo penal está nessa simétrica paridade de participação dos interessados através da informação e reação.
tá? Lembrando que o direito de defesa tem duas dimensões, que é o direito de defesa técnica, direito de todo réu em processo penal tem de ser defendido por um advogado regularmente inscrito na OAB ou, se não tiver condições para isso, por um defensor público, ou se a comarca não tiver defensor público, um defensor dativo. Então, essa é a primeira dimensão do direito de defesa. E a segunda dimensão do direito de defesa é a possibilidade de autodefesa, ou defesa pessoal, que é a possibilidade que o acusado tem, que o imputado tem, de dar a sua versão dos fatos. Dar a sua versão dos fatos falando sobre eles e dar a sua versão dos fatos ficando em silêncio. Dar a sua versão dos fatos, digo, se defender utilizando o seu direito ao silêncio, tá? Que é um direito constitucional e que faz parte do direito de ampla defesa, o direito de permanecer em silêncio, o direito de não produzir prova contra si. Então, essas dimensões do contraditório, de informação e reação, que repercutem no contraditório e no direito de defesa, são o mote principal da natureza jurídica do processo para o Fadzalari. Tá bom? É uma aula bem difícil de ser dada assim, nessa modalidade de videoaula gravada, que eu coloco aqui no YouTube. Mas espero que tenha sido de fácil compreensão e que as dúvidas possam ser tiradas, então, na nossa live. Aguardo vocês lá e boa semana. Tchau, tchau, gente.